É. Então, o meu problema é sempre o domínio do Estado como categoria de entendimento para a maioria das análises, entendeu? Que é, então volta a Correia, sabe? Não, acho que a questão no Equador não é volta a Correia. A questão no Equador é, será que finalmente vocês vão ouvir o que os indígenas equatorianos têm a dizer sobre a visão de mundo, sobre a visão de vida, né? Sobre o Sumac Calçai, sobre o bem viver, o bem viver? É isso. Você está ouvindo Teologia de Boteco. Classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros também. Aqui quem vos fala é ninguém mais, ninguém menos que ele, o mais lindo, mais sensual, âncora de todos os podcasts do mundo, Cristiano Barba, que você conhece do Pausa, do Gole e daqui do Teologia de Boteco e mais um monte de podcast que eu apareço de vez em quando aí, né? Inclusive amanhã eu vou gravar um podcast como convidado, vai ser louco, vou falar depois sobre isso. E eu venho aqui na introdução do Teologia de Boteco. Importante salientar uma coisa que sempre, Luana, minha amiga Luana, desculpa, tenho esquecido. Se você não quer ouvir a introdução, pula agora pro minuto 9 e 10 segundos. Agora, se você tá aqui pra ouvir a introdução, você sabe que na segunda-feira você tem o Teologia de Boteco, na terça-feira você tem o Gole, na quarta-feira você tem o Pausa, na quinta-feira você tem o Gole, na sexta-feira você tem o Esse Dia Foi Louco e tem o Caderno do Fiado, que eu nunca faço. Já esquece, né? A Berta vai aparecer e vai falar, porra, não tem mais. No sábado-feira não tem nada e no domingo tem o Gole, geralmente com o João Bigon. Semana passada não teve, daí teve na terça ou na quinta, enfim, o João Bigon mandou na metade da semana, eu coloquei lá, porque mais importante do que a data é a presença dessas pessoas lindas no feed do Teologia de Boteco, beleza? Apoio do Teologia de Boteco. Mano, esse programa que você vai ouvir daqui a pouquinho, semana passada foi com o Acácio sobre a participação dos anarquistas na Revolução Russa de 1917, né? Essa semana, novamente, um programa com o Acácio, né? Uma coisa que eu nunca fiz, né, na história do Teologia de Boteco é repetir já na semana seguinte um mesmo convidado, mas é uma situação muito, muito urgente. A gente gravou sobre a situação no Equador, o que está acontecendo no Equador. E foi assim, foi muito de bate-pronto, porque eu liguei pro Acácio, né? Mandei um WhatsApp pro Acácio pra falar sobre um outro projeto que a gente tem aí. E daí a gente começou a conversar, uma hora eu falei, porra, e o Equador lá, hein, meu irmão? Ele falou, pois é, tá uma situação zoada. Vamos gravar sobre isso? Eu falei, cara, isso no sábado à noite. No domingo de manhã a gente ligou e fomos gravar. Então, ia pro ar hoje, amanhã, né, no caso, dia 14, um programa sobre o trabalho reprodutivo que eu gravei com a Cecília, lá do Punho do Babel. Então, provavelmente esse programa vai para outra semana. Semana que vem vai um programa com a Cecília, minha amiga Cecília, sobre o trabalho reprodutivo, tá? E o do Acácio ficou meio em caráter emergencial. Vai pro ar. E também importante salientar é o seguinte: se você acompanha a Teologia de Boteco e ouviu o programa lá sobre a presença dos anarquistas, né, a participação dos anarquistas na Revolução Russa, e vai ouvir esse programa que tá rolando agora, eu quero pedir para você perceba a diferença na qualidade de som da voz do Acácio na semana passada e nesse programa de agora. Perceba como evoluiu assim brutalmente a qualidade do áudio dele. E por quê? Porque você que ajuda com grana, Teologia de Boteco, é responsável, porque eu mandei, né, eu comprei um equipamento, comprei um microfone, comprei um pedestal, comprei uma série de coisas e mandei lá pro Acácio. E cara, a qualidade de áudio dele brutalmente melhorou. Então eu vou pedir pra você que tá vendo a introdução, tá ouvindo, né, tá assistindo a introdução ou tá ouvindo na hora do podcast mesmo, compare
compare e, se for possível, comente. Diga pra mim o que você achou, porque realmente, cara, foi brutal a melhora da qualidade. E justamente por quê? Porque essas pessoas que estão aí colaboram lá com grana no Teologia de Boteco, entrando em apoia.se/Teologia de Boteco, né? apoia.se/Teologia de Boteco, ou pelo PicPay no @Teologia de Boteco, se você usa o PicPay, @Teologia de Boteco. E se você usa o colabora.ai, tem o colabora.ai/Teologia de Boteco. São as 3 formas que, por enquanto, você pode colaborar com grana pro Teologia de Boteco. Lá no PicPay, inclusive, se você quiser fazer, se você começar, fizer a sua conta agora com o código que tem lá, que eu posso passar pra você depois, foda-se, esqueci qual que é, você ganha 10 conto de cashback, 10 conto que você não pode gastar, mas você pode passar pro Teologia de Boteco e, né? E daí você sabe como é que é, você vai fazer com que outras vozes que são, que sempre aparecem por aqui e aparecem em outros podcasts também. O que é legal é isso, mano. A melhora do áudio do Acácio não representa uma melhora apenas pro Teologia de Boteco, representa uma melhora pra podosfera como um todo, porque o Acácio aparece em vários podcasts o tempo inteiro. Então, cara, se você colaborou aqui no Teologia de Boteco com R$5, com R$10, com R$1.000, sei lá quanto que você deu, eu queria te agradecer em nome da podosfera, que toda ela será beneficiada com esse microfone que eu mandei pro Acácio. E vamos ver se mais pra frente eu consigo mandar para outras pessoas também, né? Sei lá, pessoas que colaboram com a podosfera antifascista como um todo. E por falar em podosfera antifascista, então já sabe, né? apoia.se/Teologia de Boteco, @Teologia de Boteco no PicPay, ou colabora.ai/Teologia de Boteco. E por falar em teologia, por falar em podosfera antifascista, você que tem qualquer projeto, seja projeto em áudio, podcast, seja projeto em vídeo, né, no YouTube ou outra plataforma, ou se você tem um blog que você só escreve textos ou coisas do gênero, ou se qualquer coisa que tenha um discurso abertamente antifascista, se você tem uma proposta abertamente antifascista, e você, e é importante salientar, não precisa ser sobre política, você pode fazer sobre o que for, pode ser sobre crochê, pode ser sobre qualquer assunto, mas se você tem uma proposta, se você tem um compromisso antifascista, você tem um espaço na introdução desse podcast para fazer uma divulgação do seu projeto. Então entre em contato comigo, né? Pode ser no @Cristiano_Barba ou no @Teologia Boteco lá no Twitter, Teologia Boteco, né? Não tem o D ali, e venha falar comigo que você tem um espaço para fazer divulgação do teu projeto aqui na introdução do Teologia de Boteco. Essa semana ninguém mandou nada, uma pena. Sendo assim, não tem nenhuma introdução, não tem nenhuma, enfim, não vou colocar o áudio de ninguém aqui, mas saiba, se você tem esse projeto, se você tem um projeto com uma proposta antifascista, venha e você tem espaço para divulgar o seu projeto aqui no Teologia de Boteco, beleza? Então é isso, a agenda na segunda-feira você tem o Teologia, na terça-feira você tem o Gole, na quarta-feira você tem o Pausa, na quinta-feira você tem o Gole novamente, na sexta-feira você tem Esse Dia Foi Louco com o professor Francisco, e você tem no YouTube Caderno do Fiado. No sábado você não tem nada, e no domingo você tem o Gole novamente. Beleza, meus amigos e minhas amigas? É isso. Fique com a voz do Acácio. Cara, o Acácio mandou 1 hora de improviso. Foi isso, cara. Ele te ligou o computador e o cara abriu a boca e começou a falar. É isso. Por isso que eu sou fã dele. 1 hora de Acácio para vocês explicando sobre a treta no Equador. Enfim, né? Como quase tudo que tem acontecido ultimamente, tá se colocando muito numa coisa assim, tipo, Correa versus Moreno, sabe? Uhum. E não é bem isso, até porque o Correa, ele alimentou isso, ele já era bastante
agressivo com as reivindicações indígenas, tipo... É porque não é a primeira vez que isso acontece, né? Não... É a primeira vez nesse tamanho, né, talvez. Não, cara, na verdade, tipo, paradoxalmente, tipo, vários estudiosos dizem que o período da Revolução Cidadã, que é o governo do Correa, foi o período de maior conflituosidade social no Equador. Mas também porque, de certa maneira, isso foi favorecido pelas políticas desde a Constituição Cidadã de 2008, né? Mas, no fundo, ali você tem um caldo de questão ecológica que foi mal equacionada pelo governo, porque a grande treta dos indígenas é a política extrativista, principalmente de petróleo em região amazônica, inclusive, e com repressão e com agora as políticas de austeridade, sabe? No fundo tem uma coisa que é meio comum do que está acontecendo em toda a América do Sul, que é o esgotamento do modelo progressista, entendeu? Que tentou comprar uma certa estabilidade social e agora com alta do petróleo e tal, isso se tornou insustentável e os governos, né, previsivelmente tomaram partido do capital financeiro internacional. Então, tipo, mais amplamente, isso tem a ver com o que está rolando no mundo inteiro, que é, tipo, política de austeridade que combina aí dívida, securitização e questões ecológicas. Tipo, é engraçado ver como que o gatilho, por exemplo, mesmo dos coletes amarelos na França, que foi o corte dos subsídios para os combustíveis fósseis, né, para o petróleo. O problema é que isso, também por questões óbvias, impacta, tipo, todo o custo de vida, né, da população. Né? Então, no fundo, de certa maneira também, isso tem a ver com o que não foi feito durante o governo do Correa. E agora o Correa está querendo, tipo, capitalizar politicamente em cima disso para tentar voltar. Sendo que, ele tá, tipo, meio fudido com um monte de acusação de corrupção, até de sequestro e tal. Caralho, sério? Na verdade, é meio esquisita, né? Mas assim, ele tava na Bélgica, não sei se ele tá ainda, mas ele foi acusado do sequestro de um ex-deputado opositor, o Fernando Balda, em 2012. Então... enfim, é uma situação bem complexa, então acho que vale a pena a gente fazer uma conversa. Eu não sou especializado em Equador, eu estive em Quito em 2012. Acho que tu me falou uma vez. Fiquei muito bem impressionado. Os equatorianos são muito gente boa, cara. Eles parecem brasileiros, assim, eles são muito gente fina. E claro, eles estavam ainda sob efeito, 2012 ainda estava sob efeito disso que é a Revolução Cidadã e tal. Mas enfim, vamos ver, vamos ver como que a gente coloca isso. Eles têm a sede da Claxo é lá, mano, uma sede linda, porque quando eu fui para um congresso da LACIP, que é a Associação Latino-Americana de Cientistas Políticos, e foi na sede da Claxo lá, né, que é, sei lá, a maior associação de pesquisadores de ciências sociais da América Latina, pelo menos. Tem vários congressos famosos, tal, parará. Enfim. E tipo assim, não tem ninguém que tá na frente deles, né, cara? Ou tem um grupo, assim? Como assim? Porque o que eu vi muita gente falando, porque é uma revolução anarquista, coisa semelhante, que eu acho um pouco problemático pontuar assim de bate-pronto, né? Cara, eu acho que assim, como todas essas rebeliões de rua que a gente tem assistido desde 2008 na Grécia, tem de tudo, entendeu? Tem frações urbanas de anarquismo e tal, mas acho que a principal força política aí, por enquanto, é a CONAI, né, cara?
que é a Associação dos Indígenas, que, por exemplo, inicialmente apoiou o Correia, entendeu? Mas depois, muito, muito rápido, assim, quando eles viram... Porque, na verdade, o Equador tem uma diferença que só ele... Eu poderia dizer que só ele e a Bolívia tem, que é ter estabelecido constitucionalmente o Sumak Kawsay, que é um princípio indígena do bem viver, que colocou na Constituição de 2008, no caso do Equador, o meio ambiente como um sujeito de direito. E isso colocou várias restrições às políticas extrativistas, né? No mínimo, colocou a necessidade de consulta dos povos originários, tal, quando, por exemplo, se fosse abrir um poço de petróleo. E, na verdade, o Aliança País, que tipo, foi a força política que emergiu do processo que elegeu o Correia, ignorou essas questões ligadas à ecologia e, tipo, passou o trator, porque precisava, inclusive, desse dinheiro, né, principalmente por conta das exportações, tal, para equilibrar as contas públicas e tudo mais. Então, no fundo, a insatisfação da CONAI e das populações indígenas no Equador é anterior ao que está acontecendo agora. Mas, claro, né, tipo, o estopim agora foi o aumento do preço dos combustíveis em setembro, o que tornou ainda mais complicado a questão, e o aumento se deu por conta do corte dos subsídios em resposta a políticas de austeridade recomendadas, entre aspas, pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, porque o Equador pleiteia um crédito de 17,2 bilhões de dólares para equilibrar as contas públicas, porque eles estão com uma dívida pública que já chega a 36% do produto interno bruto nacional. Caralho. Mas tudo isso só se justifica dentro da retórica de ajuste fiscal, entendeu? Da tentativa de manutenção do Equador como, sei lá, uma economia confiável, enfim. Mas a coisa pegou, porque, o Lenin Moreno lá declarou estado de sítio, trocou a capital de Quito para Guayaquil, que é uma cidade costeira, né? Uma cidade que tem saída para o mar, e a cidade que concentra a burguesia comercial e financeira, enquanto Quito está mais ligada ainda à oligarquia latifundiária, né? Que sempre explorou o trabalho dos indígenas. Uhum. Aliás, tem uma coisa bizarra, tipo, em Quito tem uma igreja linda que ela é totalmente revestida de ouro, cara. É um bagulho absurdo, assim, tipo. Caralho. Tipo, eu acho que é a imagem mais acabada, assim, que eu já vi na vida, tipo, da colonização e exploração do ouro e da prata, né, no primeiro processo, durante o que se chamou de mercantilismo, que eu já vi, assim, porque a igreja, as paredes são de ouro, assim. Caralho. Aí você fica pensando, obviamente, tipo, quanto de índio foi morto pra montar essa igreja. Enfim. E aí é uma cidade. Aí também, né? Aí vem as diferenças também com o Brasil, assim. Tipo, é uma cidade que a presença indígena é muito visível nas características das pessoas. Presença negra Fisicamente falando, você fala, né? A presença negra também, né? Só vê a seleção do Equador, tipo. Sim. Tem muitos negros no Equador, assim, sei lá, diferente, talvez, de países como Chile ou Argentina. É que, assim, tipo, países como a Argentina, os caras, tipo, dizimaram mesmo, né, a população indígena. Pelo menos a Argentina portenha. É claro que se você for pra Patagônia, tal, ali já que é fronteira com o Chile, você vai encontrar bastante Mapuche, principalmente, mas a capital foi bem embranquecida, assim, tipo, dentre outras coisas, porque
enfim, mataram todos os índios. Mas enfim, vamos fazer isso. Já tô gravando, cara, isso aí. Já tá gravado, cara. Ixi, mas precisa organizar, cara. Cara, já tem 10 minutos de gravação, malandro. Tá. Mas eu tava falando meio sem muita rigorosidade. Não, então, até porque eu não tenho como falar muito rigorosamente, porque assim, como eu disse, não sou especialista em Equador nem América Latina. Eu acho que tem umas pessoas interessantes, assim, para acompanhar, tipo, mesmo no Twitter e tal. Tem o Alberto Acosta, que é um cara que escreveu bastante sobre Sumar Calçai, e que foi presidente da Assembleia Constituinte, e que estabeleceu a Constituição nova e acabou tendo que renunciar a pedido do próprio Rafael Correa, assim. Porque o Acosta tinha uma visão um pouco mais radical, assim. Ele queria que vários temas da sociedade equatoriana fossem incorporados com participação popular. No fundo, o processo do Correa foi muito centralizado, né? É até irônico o cara chamar Lenin, né? O Lenin, além de tudo, lembrar que tipo, o Lenin foi vice dele, né? Durante 2 mandatos. E o vice dele no 3º mandato, que agora eu não lembro o nome, foi preso. Tipo, enfim. Mas é irônico ele chamar Lenin, porque em 2008 o Rafael Correa fez uma declaração bastante polêmica, que era assim, eu anotei aqui: o maior perigo para o nosso projeto de país, no caso Equador, né, é o esquerdismo e o ecologismo infantil. Temo que não tenha me equivocado ainda, que talvez tenha faltado acrescentar o indigenismo infantil. Então aí ele segue um pouco, o Correa seguiu um pouco o roteiro, e claro, esquerdismo infantil, ecologismo infantil, indigenismo infantil é uma referência clara ao clássico do Lenin, né? O esquerdismo, doença infantil do comunismo, que ele usou para criticar principalmente as alas luxemburguistas que criticavam a Revolução Russa. Mas o que ele estava querendo dizer com isso, no contexto, né, do que foi a Constituição de 2008, do que foi a chamada Revolução Cidadã, retomada depois em 17, que foi o que garantiu uma continuidade do Aliança País com a eleição do Lenin Moreno, mas que o próprio Lenin Moreno guinou ao contrário e passou a incorporar as políticas de austeridade. Mas, então, o que ele estava querendo dizer é que figuras que tentavam radicalizar, como o próprio Alberto Acosta e, na verdade, vários setores da CONAI, vários setores do indigenismo, que tentavam transformar essa proposta de Estado plurinacional, de respeito às comunidades tradicionais e tal, mais do que numa revolução cidadã, que no fundo acabou não ocorrendo, se não só no campo retórico, né? E aí o Correia adotou, o correísmo, né? Tipo, adotou uma postura muito parecida com as outras lideranças da experiência progressista da Onda Rosa na América do Sul, que era ver nas críticas radicais que ele recebia de uma esquerda mais, não sei se é revolucionária, mas tipo mais autônoma, como empecilhos, né? Eles gostavam de lidar mesmo era com a crítica à direita, porque a ela você podia opor, olha, eles são a elite, nós somos o projeto popular e tal, É um discurso mas mais fácil, né? as críticas mais radicais eram tratadas como infantilismo, né? Tipo, não, tudo bem, é muito bonito o que você tá falando, mas não é possível, porque a gente tem que pagar as contas, porque a gente tem que honrar os contratos e assim por diante. Mas, enfim, eu acho que a gente poderia pensar, antes de simplificar, né, a traição do Moreno contra o Correa, a gente podia entender o estouro hoje das manifestações em Quito, especialmente, né, mas em todo o Equador, como
né, mais um episódio do colapso ou do fim da narrativa progressista em toda a América do Sul, que já pegou, né, Brasil, Venezuela, Argentina e assim por diante. E 2, as demandas represadas não atendidas durante esses governos progressistas estão sendo recolocadas agora contra, digamos assim, um inimigo ainda pior, que são as políticas de austeridade impostas por organismos internacionais e também, claro, né, o recuo dos programas de combate à pobreza, que em grande medida foram financiados pela alta das commodities e assim por diante. Né, no caso de Quito, no caso do Equador, né, especificamente o petróleo e a banana, né, tipo, a coisa da República das Bananas, tipo, tem a ver com o próprio Equador, que durante muito tempo viveu disso. Sim, da exportação. O resto são questões que estão em disputas ali. Então, quer dizer, não dá pra, eu pelo menos não arriscaria dizer que existe uma única força política na rua, entendeu? Deve haver movimentos ingenuidade sociais. demais você achar que existe um único grupo hegemônico que vai, né? Embora imagino que tenha um protagonismo maior da CONAI, deve ter várias forças ali, inclusive forças conservadoras, né? Porque, por exemplo, a derrota política do Aliança País já vem desde 2014, assim, porque eles perderam várias eleições municipais e nas províncias, e a oposição, no caso, a oposição à direita, né, assumiu 19 das 20 principais cidades do país, inclusive a capital, que é Quito. Então, naquele momento, a direita retomou um fôlego eleitoral que ela não tinha antes e, por exemplo, fez o Correa voltar atrás do imposto sobre herança, entendeu? Que seria, do ponto de vista fiscal, um avanço bastante considerável disso que foi a Revolução Cidadã, que acabou não ocorrendo. Na real, tipo, eu acho que, em grande medida, o desafio que eles tiveram em conciliar desenvolvimento, ecologia e soberania não foi vencido, que foi o desafio da Constituição de 2008, da ideia do Sumai Calçai, né? Quer dizer, como corrigir desigualdades gigantescas, uma pobreza gigantesca que o Equador sustentava, com a proteção ecológica e com, a partir da ideia de Estado plurinacional, a manutenção da soberania do Equador. Em grande medida, várias dessas políticas foram orientadas pelos planos mais característicos assim, de desenvolvimento recomendados pela ONU e pelo Banco Mundial, entendeu? Quer dizer, tanto o PNUD tinha uma entrada muito grande no Equador, quanto as políticas econômicas que fizeram sucesso na América do Sul, nomeadamente as políticas de crescimento de crédito e consumo, foram que sustentaram a popularidade do Correa durante muito tempo. Mas, assim, por exemplo, você já tem, durante o governo Correa, de um lado, uma cooptação ou uma captura dos movimentos populares. Ele tinha, por exemplo, uma coisa que chamava Secretaria de Povos, Movimentos Sociais e Participação Cidadã. Então, muitas lideranças foram, digamos, alocadas dentro da burocracia estatal por meio desses mecanismos de representação e participação. E de outro, quem não cedia isso foi alvo de ataques judiciais do próprio governo. Assim. Eu anotei aqui que
um estudo que se deu entre 2008 e 2010, quer dizer, nos 2 primeiros anos da Constituição Cidadã, a Comissão Ecumênica de Direitos Humanos e a Fundação Regional da Assessoria em Direitos Humanos e uma ONG ambientalista chamada Ação Ecológica, essa ONG em especial, que chegou a ter sua personalidade jurídica provisoriamente cassada, levantaram que o governo moveu 41 processos judiciais com motivação política, inclusive com 31 desses processos sendo processos penais, atingindo quase 200 pessoas, entendeu? Quer dizer, então, o governo começou a perseguir mesmo a oposição, inclusive a oposição popular, né? Claro que dentro daquela retórica de que a direita está avançando, enfim, o que nem sempre é totalmente mentira, mas assim, a questão é que a opção, me parece, sempre é centralizar no executivo esse controle, com a ideia que sempre se mostra falsa de que essa centralização impediria que a direita avançasse. Aí o que acaba acontecendo é que você tem repressão aos movimentos autonomistas, né? E mesmo assim a direita em algum momento avançando. Sim. No caso do Equador, de um jeito bem peculiar, quer dizer, um ex-apoiador do Correa virou a figura da segunda Revolução Cidadã em 2017, ganhou a eleição, mas justamente por conta do quadro econômico, da falta de apoio parlamentar, ele ficou entre executar o programa de austeridade do FMI ou enfrentar essas forças internas. Ele optou pela primeira, e aí agora a reação popular está vindo a isso. Talvez a grande diferença, e que talvez seja uma lição para o resto da América do Sul, é a potência dessa reação popular, né? Quer dizer, o que está acontecendo no Equador hoje a gente não viu nem em 2013 aqui no Brasil. O bagulho lá tá pegando fogo demais, né? Uhum. Mas assim, você já tinha, sei lá, em 2013, no Equador, você teve, por exemplo, no final de setembro, coincidentemente, uma rebelião de policiais lá, que deixou um civil morto, 2 militares mortos e 2 policiais, assim. Então a conflituosidade social no Equador não estourou. Agora, como tudo, né? As coisas não nascem do bueiro. É inocente achar ali que um belo dia alguém levanta e fala, porra, poderíamos botar fogo no país aqui? Né? Então, não é assim que funciona, né, cara? O fato é que a modernização do Estado, que é inconteste, trazida pela Constituição de 2008, favoreceu muito mais os velhos negócios e a inserção periférica na economia internacional, com a renda petroleira, com a mineração e com o agronegócio, do que propriamente o que retoricamente a Constituição falava, que era o princípio do bem viver, do summa causa. Que é uma coisa que do nada assim, foi esquecida, né? Como eu disse, o Alberto Acosta, embora tenha algumas diferenças políticas tal, com as posições dele, é um cara que escreveu muito sobre isso, ele é um economista tal, né? Mas você tem, por exemplo, tem um amigo que é meu colega lá de Unifesp também, o Salvador Chauvelzon, que escreveu sobre isso na Bolívia e na Constituição do Estado Plurinacional Boliviano, e essa galera que vem acompanhando isso mais de perto, já vem apontando como que os governos, ao se tornarem governos, o que para um anarquista nunca é uma novidade, abandonam esse apoio popular e vão se ajustando às políticas de Estado, sempre justificadas pela necessidade, pelo pragmatismo e assim por diante. E no fundo, o Correa, e aí nesse sentido diferente do Evo Morales na Bolívia, né, em certo sentido até diferente do Lula no Brasil, ele não é uma liderança política que emergiu dos movimentos populares, né? Ele é um cara bem nascido, professor de economia, estudou nos Estados Unidos. Tem um documentário que se acha fácil no YouTube, chama Debitocracy, que no fundo é
uma grande exposição, bastante didática e que eu gosto bastante também, sobre o que é esse regime da dívida e sobre como que o capital internacional opera essas intervenções de política de austeridade, né? E nesse documentário há uma espécie de intermesso, assim, onde eles explicam como que o Correia foi bastante hábil em instaurar uma auditoria cidadã da dívida pública, quando eles... Porque assim, rapidinho, né? Como que o Correia ganhou? O Correia, ele era ministro da Fazenda de um governo que assumiu em meio à crise do final dos anos 90, a crise que todo mundo vive, que toda a América do Sul viveu, no auge, assim, das políticas neoliberais. E quem assumiu, e ele era ministro da Fazenda de um ligado aos meios militares que tinha um certo afã nacionalista, chamemos assim no bom sentido, em termos de garantir a soberania do Estado equatoriano. Mas as soluções para isso não foram muito diferentes das encontradas nos outros países da América Latina, né? Se a gente lembrar, o Brasil atingiu a estabilidade monetária com o fim da inflação e tal, num processo de dolarização durante o governo Fernando Henrique, que criou o real, lembra? Tinha o RV, e aí tem câmbio flutuante. Eu não sei explicar muito isso porque eu não sou economista, mas tinha a ver com estabelecer uma correspondência entre o valor da moeda local com o dólar, que no fundo era um ajuste, na verdade, esperado desde que nos anos 70 o dólar passou a ser o lastro e não mais o ouro, né, das riquezas nacionais. Por exemplo, na Argentina isso foi desastroso. Em 2001, as pessoas devem se lembrar do que se vaiam todos lá na Argentina, que você teve presidente saindo de helicóptero para não ser linchado pelo povo. E no Equador não foi diferente, só que no Equador a dolarização foi real, assim, tipo, o sucre, que era a moeda de lá, foi trocada pelo dólar. Então, como eu disse, quando eu estive lá no Equador em 2012, tipo, era dólar. Tipo, você usava dólar em qualquer lugar, era a moeda corrente. Só que o que acontece? Quando assume esse governo, em que o Correia era ministro da Fazenda, ele tenta estabelecer algumas políticas de contenção dessa intervenção, principalmente do FMI, e de inversão do uso do dinheiro do petróleo em relação ao pagamento da dívida e as políticas sociais. Então, quer dizer, o que ele propõe é o seguinte: olha, não é que a gente não vai pagar a dívida, a gente vai pagar. Só que não faz sentido a gente gastar, sei lá, 30%, 40% do lucro com petróleo, né, num processo de nacionalização das empresas de petróleo que expulsaram a Texaco lá, não era Texaco, tinha outro nome, Texas Corporation, ela tomou outro nome que agora eu não lembro, mas enfim, tirou a Texaco de lá. Não faz sentido a gente gastar o dinheiro que o Equador tem com petróleo quase todo para pagar a dívida, enquanto a Chevron, né? Eles conseguiram ganhar essa pendenga com a Chevron, a ex-Texaco, e não faz sentido a gente usar o dinheiro desse petróleo para pagar a dívida enquanto a população passa fome. Só que isso não foi bancado pelo presidente da época. Aí o Correia falou: então eu vou me demitir. Ele se demitiu, isso criou uma popularidade muito grande em torno dele, o que fez com que ele ganhasse muito fácil as eleições em 2006. Só que ele ganha em 2006 com o parlamento contra ele. E a grande jogada
que foi feita na Bolívia, que foi feita na Venezuela também, foi chamar uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte estabelece a nova Constituição em 2008, bastante elogiada por vários organismos internacionais, porque incorporava várias demandas sociais de cidadania, regulava a ação de alguns organismos de repressão. Por outro lado, judicializava bastante as relações, o que era um perigo aí, nesse sentido bastante parecido com o que a gente viveu muito antes em 88 com a Constituição Brasileira. E, sobretudo, trazia essa questão inédita que era a incorporação do bem viver, ou do Sumac Calçai, que estabelecia que o meio ambiente era um sujeito de direito dentro da Constituição, o que, pelo menos na visão das associações indígenas, em especial a CONAI, colocaria freios à política extrativista, né? Então, isso vai trazer uma grande esperança de transformação ali. De fato, durante um tempo, essa habilidade de política econômica tem efeitos imediatos, como no aumento do salário mínimo. Parece que pela primeira vez o salário mínimo conseguia pagar uma cesta básica lá, aumento do consumo, oferta de crédito e tal. Só que isso começa a fazer água em 2014, junto com questões ligadas a um avanço da política extrativista, traindo aí os anseios, principalmente da Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, que é a CONAI, foi fundada em 86. Então, no fundo, o Lenin Moreno já ganha meio... Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, mas talvez seja didático, assim. Ele ganha mais ou menos como a Dilma ganhou em 2014, entendeu? E ele faz mais ou menos o que ela fez também, que foi assim, aplicar o programa do inimigo. E isso é o que detonou, até que demorou para detonar, tendo como estopim o fim dos subsídios ao petróleo, o aumento o aumento dos combustíveis chegou a 123%, entendeu? E isso impacta diretamente em todos os itens da vida cotidiana de qualquer equatoriano, tipo, sei lá, o busão, sim, desde os transportes, o mais, né, até o mais... Que tudo, né? Desde o mais simples até o mais complexo vai acabar sendo impactado, né? Exatamente. Agora, não dá para dizer o que vai se colocar aí, entendeu? Porque, no fundo, para lembrar lá o discurso do Correa na Constituinte, né, quem que tá na rua, né, é o esquerdismo infantil, o ecologismo infantil, o indigenismo infantil, que, no fundo, está enfrentando o que sempre foram as oligarquias da América do Sul, né? Tipo, uma burguesia altamente repressiva, altamente subserviente aos interesses externos, e que durante os governos progressistas, durante a chamada Onda Rosa, o fato foi incapaz de incorporar essas demandas. Então, a única coisa que me preocupa, num âmbito mais amplo, assim, é que essa mobilização, ao invés de apontar para um avanço, quer dizer, olha, nós somos aqueles que não foram atendidos se não retoricamente, pela Revolução Cidadã da Constituição de 2008. Então, nós queremos avançar e não voltar para a condição que é um pouco, pelo que eu tenho acompanhado no Twitter dele, é um pouco a esperança do Rafael Correa, seria chamar novas eleições para que, eventualmente, ele volte a ser o presidente do Equador. Em alguma medida faz sentido, sei lá, ele está querendo representar
a oposição a esses interesses capitaneados pelo FMI, mas é como se ele, quando fosse presidente, também não tivesse atendido a esses interesses. Pode crer. A diferença é que ele atendeu a esses interesses em meio a uma retórica de socialismo democrático, socialismo do século XXI, revolução cidadã, Sumar Calçai, progressismo, para dizer numa palavra só, e não me parece que isso é o que vai resolver. Na verdade, é significativo do que toda a esquerda tem vivido na América do Sul, né? Quer dizer, enquanto você tem uma direita revolucionária que aponta para o futuro, você tem uma esquerda paradoxalmente conservadora que quer voltar para o passado, né? Que é esse passado recente, que é como aqui no Brasil, sei lá, os caras ficam esperando a volta do Lula, né? Embora ali a volta do Correia seja mais... pelo menos nesse momento, talvez mais possível, embora eu li hoje, por sugestão da Personal Escrito, que é uma arroba que acompanha bastante a América Latina no Twitter, uma sequência de uma colombiana chamada Catalina Botero, ligada a uma série de organizações de direitos humanos, artigo 19 e tal. Também pode criar algumas suspeições sobre o que ela diz, mas enfim. Mas que eu achei bem interessante, porque ela coloca que, em alguma medida, os indígenas estão fazendo questão em falar, olha, nós não estamos tacando fogo, por exemplo, na controladoria do governo, né? Porque isso aí, guiado ou não, segundo a Catalina Botero, favoreceria o Correia, porque parte dos processos contra ele estão dentro dessa controladoria. Então, se os caras tacam fogo nisso aí, o processo dele também vai pro vinagre, e aí ele consegue voltar, inclusive sem impedimento jurídico, para caso ele seja condenado em vários processos aí de corrupção e de até de sequestro, como eu disse. Mas, em resumo, eu vejo com muitos bons olhos isso que está acontecendo no Equador, porque, sei lá, diferente da gente aqui no Brasil, a reação popular tem sido significativa, né? Sim. Ao invés daqueles showmício com greve geral de Araque, né? Os caras fazem paralisação de um dia, chama isso de greve geral. Isso é uma afronta à própria história da greve geral. A coisa tá deflagrada, né? Pelo menos as imagens que eu tenho acompanhado de Quito são bastante impressionantes. Assim. São mesmo. Agora, também prova o que a gente sabe, desde os efeitos europeus da crise de 2008 com a Grécia, e aí depois em processo de efeito dominó, né? Grécia, Espanha, Portugal, e aí foi descendo para cá com Brasil, Venezuela, tal. Que política de austeridade é isso, né, cara? Política de austeridade é ajuste fiscal e securitização. Talvez o elemento diferente que a CONAI, as organizações indígenas nos apontem, e que pode ser o nosso pulo do gato contra ou em resposta aos movimentos europeus que acabaram tendo uma guinada para a direita e até para a extrema-direita, seja a questão ecológica, né? Seja a questão assim, tipo, recuperar algumas coisas que estão em torno da visão andina. Porque o Sumar Calçai é uma visão do indigenismo bem andino, né? Uhum. Que é a ideia de bem viver, a ideia de que sair um pouco desse paradigma europeu ocidental de que uma boa vida é a vida em desenvolvimento, a vida do consumo, é a vida da produção, e dizer que o bem viver é uma forma de estar no mundo em certa harmonia com os vários outros seres vivos que nos cercam, né? A árvore, os animais, o meio ambiente e tal. Que é bastante desolador saber que pelo menos parte muito considerável da esquerda
na América Latina, no Brasil, enfim, que faz parte da América Latina, obviamente, ignora, né? Acha que não, que tipo, a gente tem que defender o pré-sal, não, a gente tem que ter petróleo mesmo, porque eles estão aqui atrás do nosso petróleo. E aí a alternativa não é não extrair o petróleo, a alternativa é quem vai extrair o petróleo é o Estado. Tipo, a alternativa da esquerda é essa, e a alternativa indígena, pelo menos, principalmente nessas regiões da Amazônia Equatoriana, é assim, cara, não, se vocês forem extrair petróleo daqui, vocês vão destruir a porra toda, sabe? Mas, sei lá, eu mesmo, recentemente, fui testemunho de uma demonstração de negacionismo climático de uma esquerda que ainda sonha com Getúlio Vargas, que eu fiquei absolutamente assustado, entendeu? Não, porque os caras acham isso mesmo, tipo, não, vamos tomar o petróleo. Tipo, eu juro que eu ouvi essa frase. Onde estão os jovens gritando o petróleo é nosso, sabe? Vamos tomar uma. Esses jovens aí já estão com 70 e tantos anos. Não, mas eles gostariam. Sim. Que os jovens de hoje mesmo... Não, e no fundo, eu acho que uma boa via pra gente dar uma resposta... Porque assim, né, você tem, acho que, várias dimensões da crise política e institucional que o mundo tem vivido, e todas elas são atravessadas, eu acho, pela questão ecológica. Como eu lembrei, é curioso notar que os coletes amarelos também nascem de uma insatisfação diante da imposição de uma tarifa que o governo Macron tentou estabelecer para reduzir as emissões de carbono da França, respondendo a todas as recomendações e protocolos internacionais para tentar mitigar ao mínimo, né, o que já é fato comprovado pela ciência de que o mundo vai aquecer 2 graus nos próximos 10, 15 anos. Acontece que essas soluções como a do Macron e como grande parte do ambientalismo do crédito de carbono internacional, primeiro que elas não atendem efetivamente às necessidades de redução dessa emissão, e segundo que elas tentam apenas financiarizar essa questão ecológica, entendeu? E que essas populações chamadas indígenas, né, os índios, enfim, em geral, no fundo o que eles estão fazendo é uma disputa de visão de mundo, entendeu? E é uma visão de mundo, por exemplo, que quando é incorporada pela linguagem jurídica estatal ocidentalizada, a gente pode chamar assim, não dá certo. Que foi a experiência do Sumai Calçai na Constituição boliviana e equatoriana. Eles colocaram lá, nossa, olha que avanço constitucional, o meio ambiente se tornou sujeito de direito na Constituição equatoriana. Bom, só que na prática o correísmo cagou e andou para isso. Quer dizer, quando teve que fazer extração de petróleo, eles passaram por cima dos indígenas, ficavam acusando ONGs ambientalistas de serem agentes infiltrados do imperialismo, reprimiam manifestações dos indígenas e tal. E o que eu tenho visto, e essa é a outra face, para lembrar uma conversa recente nossa, do atual neo-stalinismo, é essa ideia de que não, agora que chegou a nossa vez, eles querem que a gente não se desenvolva tal. Não é. Tá mais do que claro para qualquer pessoa razoável que a gente precisa de uma outra maneira de viver nesse mundo. E se tem alguém que pode ensinar uma outra maneira de viver nesse mundo, que não vá consumi-lo pela extração homicida e suicida dos derivados de carbono, são essas populações, entendeu? Que foram reprimidas pelo governo Rafael Correa e que agora, num processo de intensificação das políticas de austeridade comandadas pelo Lenin Moreno, estão recebendo a devida resposta dessas organizações indigenistas no Equador, sabe? Caralho, mano. Isso aí foi tudo de improviso? Improviso não. Eu tô aqui a semana inteira
só lendo coisas sobre Equador, né, mano? E aí, porque, cara, eu acho que assim, se o povo vai pra rua, a princípio você tem que ser a favor. Sim. Depois você vê o que tá acontecendo e tal, mas Análise é não tem posterior. Como? Análise é posterior, né? Se o povo tá na rua, a minha primeira reação é apoiar. Então, o meu problema é sempre o domínio do Estado como categoria de entendimento para a maioria das análises, entendeu? Que é, então volta a Correia, sabe? Não, acho que a questão no Equador não é volta a Correia. A questão no Equador é, será que finalmente vocês vão ouvir o que os indígenas equatorianos têm a dizer sobre a visão de mundo, sobre a visão de vida, né? Sobre o Sumac Calçais, sobre o bem viver, o bem viver? É isso, entendeu? Por exemplo, em que a ideia de extrair petróleo da Amazônia Equatoriana se diferencia da ideia de extrair nióbio do Bolsonaro, entendeu? Eu acho que eu costumo dizer que em duas questões fundamentais que constituem a política de austeridade no mundo inteiro, desde a crise de 2008, ou, se vocês quiserem, desde que o projeto de globalização liberal mostrou seu fracasso, né, a partir da sua grande manifestação lá em 91, com o chamado fim da história, se tem duas questões que a direita e a esquerda são muito parecidas, são a questão da segurança e a questão da ecologia. Eles sempre pensam a partir de uma intangibilidade econômica, numa disputa entre quem tem que controlar a economia, é o Deus mercado ou é o Deus Estado, e o que de fato a gente precisa hoje é de toda uma concepção diferente de vida. Mesmo na Grécia, por exemplo, que já não tem mais tanto o que proteger em termos ecológicos, né? As respostas vieram dos movimentos autônomos, entendeu? Quer dizer, eram os próprios anarquistas ali de Exarchia que criaram serviços de atendimento médico autogerido, transformaram vários squatters em locais de abrigo de imigrantes ilegais, né? Chamados ilegais, perseguidos e tal. Né? E nada disso é incorporado por nenhum tipo de experiência, tanto no executivo quanto no parlamento, dos que disputam o Estado, entendeu? Quer dizer, a Syriza, que foi a resposta à mobilização social na Grécia, mostrou aí o seu fracasso e criou a cama para a volta da direita lá, que agora está querendo acabar com o Exarchia na porrada, né? Na bala. Enquanto a gente não romper esse ciclo, o que a gente vai viver é essa alternância, né, um pouco mais, né, a gente poderia dizer, de um neoliberalismo mais humano ou de um neoliberalismo mais predatório, que no fundo é isso que aconteceu com a onda progressista aqui, né? Nenhum governo da onda progressista rompeu com as políticas neoliberais, isso é uma mentira que se conta. Sim. Né? Nem Lula, nem Chaves, nem Morales, nem Correa, nem Kirchner, nem o velhinho simpático que todo mundo gosta lá no Uruguai, o Mujica, nenhum deles rompeu. Né? O que eles fizeram foi, em algum momento, quando a economia era favorável, criar uma estabilidade econômica numa democracia de baixa intensidade. E chamo de democracia de baixa intensidade porque, assim como eu acabei de falar sobre o Equador, combinava uma certa cooptação dos movimentos sociais dentro do Estado com repressão brutal aos movimentos que não aderiam a essa cooptação, e que quando a escassez bate, isso vira o jogo e a direita volta. Só que a questão que está colocada para a gente, e não tem se falado isso com devida responsabilidade, é que daqui a pouco não vai ter mais sobre o que disputar, entendeu? Sim. Quer dizer, vai fuder tudo, olha o calor do caralho que tá fazendo, entendeu? E aí você vê setores dessa esquerda desenvolvimentista, progressista, fazendo o mesmo discurso daquele maluco do Ernesto Araújo, que é chanceler do Brasil, entendeu? Agora, como sair disso? Eu acho que primeiro é isso, né? Eu acho que primeiro, para puxar bem a sardinha pro meu lado, prova
que é preciso desativar esses dispositivos de segurança. Porque se eles servem a determinados interesses que podem ser favoráveis durante o momento, muito rapidamente eles estão na mão de quem vai matar indígena e manifestante, como está acontecendo no Equador, né? E segundo, ouvir essas forças que já existem, entendeu? Quer dizer, você pega a Constituição do Equador, tem maior retórica da Pachamama, do Caralho 4, mas que no fundo não se efetivou. No fundo, o extrativismo continuou sendo o principal meio da economia equatoriana, entendeu? E isso vale para todos os outros, né? Mesmo no Brasil. O Brasil pior ainda, porque no fundo o benefício do agronegócio aqui, além de todos os problemas ecológicos que ele colocou, favoreceu inclusive o processo de desindustrialização e assim por diante. Então, não que queira salvar a industrialização, mas assim, era evidente que era um modelo econômico que uma hora ia dar problema, entendeu? E aí quando essas forças se manifestam contra, elas são reprimidas, enfim, ou são acusadas de fazer o jogo da direita e assim por diante. Caralho, mano. É isso? Acho que sim, né? Não sei se você quer falar. Eu não foi, mano. Você me enganou, Barba. Eu comecei a conversar com você aqui, você vai lá, tá gravando. Cara, aqui eu não posso perder. Depois você começa a gravar podcast, você fala, pô, não posso conversar de graça, cara. Tem que gravar isso aqui. Né? Cara, mas eu acho que ficou ótimo, cara. Pra quem não tem noção do que tá acontecendo lá, porra, já dá pra tentar se posicionar. Lembrando que assim, pra quem realmente quer saber, tem que procurar as coisas da CONAI. Como eu disse, acho que o Salvador Chaveuson é uma referência interessante para pensar o Sumai Calçai, né? Ele, embora o trabalho dele tenha se concentrado mais na formação do... o livro dele, que foi a tese de doutorado, chama O Nascimento do Estado Plurinacional na Bolívia, etnografia de uma Assembleia Constituinte. Quer dizer, ele etnografou o processo mesmo de criação da Assembleia Constituinte. E o Alberto Acosta, que pelo menos ele é uma voz não muito afinada ao correísmo, entendeu? Embora ele tenha feito parte das fileiras do correirismo. Não do correirismo não, mas inicialmente ele esteve na Assembleia Constituinte, que foi chamada pelo Correia. Ele não está afinado a isso. Eu vou te mandar, Baba, um negócio que eu recebi com algumas arrobas do Equador não afinadas ao correísmo, que as pessoas podem seguir e tal, podem ter informações tipo mais alternativas sobre o que está acontecendo lá no Equador. Mas de resto é assim, cara, é pau no gato, né? Eu tô torcendo para que a coisa derrube mesmo o Lenin Moreno, que é um filho da puta do caralho, mas que a gente não caia nesse eterno ciclo agora de voltar o Correia ou as forças do correísmo, que nunca romperam com as políticas neoliberais, que nunca romperam com o crescimento econômico baseado na degradação do meio ambiente e que nunca incorporaram de maneira satisfatória a reivindicação dos povos indígenas equatorianos. Muito foda, cara. Certo? É isso, mano. Subiu a música aí, já era, cara.
Atenção, isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. E aí você que escutou o programa até o final, gostou do conteúdo? Bom, se você gostou, considere a possibilidade de colaborar financeiramente com a manutenção desse programa acessando ao apoia.se/Teologia de Boteco. apoia.se/Teologia de Boteco. E verifique as possibilidades. Valeu!